Ela só queria ajudar uma garotinha assustada em perigo. Mas quando o pai apareceu, um milionário poderoso, ele fez um pedido que ela nunca imaginou ouvir. Você quer ser a mãe da minha filha? Comenta aqui de onde você está assistindo essa história emocionante. Vamos ver até onde ela vai chegar. O sol da tarde paulistana refletia no asfalto molhado após uma chuva passageira típica de outubro. Marina Alves caminhava apressada pela Avenida Paulista, equilibrando uma pilha de avaliações de seus alunos e um guarda-chuva meio fechado. Seus cabelos cacheados castanhos escapavam do coque improvisado enquanto ela consultava o relógio. Estava atrasada para a reunião com os pais na escola municipal, onde lecionava há 5 anos. Mais um dia corrido, pensou enquanto esperava no semáforo. A vida de professora na periferia de São Paulo não era fácil, mas Marina encontrava propósito no sorriso de cada criança. Aos 28 anos, dedicava sua vida ao ensino, mesmo quando o salário mal cobria o aluguel do pequeno apartamento em Pinheiros, que dividia com a amiga de faculdade. O sinal ficou verde, e Marina atravessou a rua junto com dezenas de pessoas apressadas. Foi então que ouviu o som de pneus cantando no asfalto. Um carro preto de luxo deslizava descontrolado na direção da calçada, onde uma menina de uniforme escolar privado brincava distraída com um pingente em sua mochila, completamente alheia ao perigo. Marina não pensou. Seu corpo reagiu antes de sua mente processar o que acontecia. Largou suas pastas e o guarda-chuva, lançando-se na direção da criança. Com um movimento rápido, agarrou a menina pela cintura e rolou para o lado, sentindo o deslocamento de ar quando o carro passou a centímetros de suas pernas, colidindo violentamente contra um poste. Você tá bem? Machucou alguma coisa? Perguntou Marina ofegante, ainda abraçada à menina que tremia em seus braços. A criança, de aproximadamente 7 anos, cabelos escuros e olhos amendoados, olhou para Marina com uma expressão de choque e medo. Eu acho que sim, respondeu com voz trêmula enquanto grandes lágrimas começavam a escorrer pelo rosto delicado. Uma pequena multidão já se formava ao redor do acidente. Do carro danificado saiu um homem alto, de terno impecável, que correu desesperado na direção delas. Sofia, meu Deus, Sofia! Ele caiu de joelhos ao lado das duas, examinando a filha com mãos trêmulas. Você está bem? Fala comigo, princesa. Marina observou o homem, notando os traços de cansaço por trás da aparência elegante. Seus olhos, da mesma cor dos da menina, refletiam puro terror. Ela está bem, Marina assegurou, ajudando a menina a se sentar. Acho que foi mais o susto. O homem então olhou para Marina pela primeira vez, como se só agora percebesse sua presença. Você salvou minha filha? Qualquer pessoa teria feito o mesmo, respondeu Marina, sentindo um leve desconforto no tornozelo, provavelmente torcido na queda. Papai, essa moça me puxou bem na hora, Sofia disse agarrando-se ao pai, mas mantendo os olhos fixos em Marina. Eduardo Mendes, apresentou-se ele, estendendo a mão trêmula. Não sei como agradecer. Marina Alves, respondeu ela, aceitando o cumprimento. A mão de Eduardo era quente e firme, contrastando com seu olhar perturbado. O importante é que ninguém se machucou gravemente. Sirenes anunciavam a chegada de uma ambulância e da polícia. Marina tentou levantar-se, mas uma pontada de dor no tornozelo a fez cambalear. Eduardo a segurou pelo cotovelo, impedindo sua queda. Você está ferida, constatou ele com preocupação genuína. Precisa ser examinada. Não é nada, só uma torção leve. Tenho uma reunião importante na escola e já estou atrasada, explicou Marina, olhando para suas pastas espalhadas pelo chão molhado, algumas folhas voando com a brisa. Eduardo seguiu seu olhar. Você é professora? Sim, na Escola Municipal Jardim Esperança. Algo no olhar de Eduardo mudou sutilmente. Sofia, ainda agarrada ao pai, estendeu a mão pequena e segurou os dedos de Marina. Obrigada por me salvar, disse a menina com seriedade desproporcional à sua idade. Naquele momento, enquanto paramédicos se aproximavam e curiosos fotografavam o acidente com seus celulares, Marina não poderia imaginar como aquele breve encontro mudaria completamente o curso de sua vida. 3 dias haviam se passado desde o acidente. O tornozelo de Marina, enfaixado conforme recomendação médica,
ainda latejava levemente enquanto ela organizava os trabalhos de artes de seus alunos do segundo ano. A pequena sala dos professores da Escola Municipal Jardim Esperança estava silenciosa naquela tarde de sexta-feira, exceto pelo ventilador antigo que girava ruidosamente no teto, espalhando o ar abafado de primavera. "Marina, tem alguém te procurando na secretaria", anunciou Denise, a coordenadora pedagógica, colocando a cabeça pela porta entreaberta. "Um homem muito elegante, diga-se de passagem", acrescentou com um sorriso sugestivo. Marina franziu o senho, sem conseguir imaginar quem poderia ser. Mancando ligeiramente, percorreu o corredor colorido com desenhos infantis até a pequena recepção da escola. Seu coração deu um salto quando reconheceu a figura alta de terno escuro, conversando em voz baixa com a secretária, que parecia impressionada. Eduardo Mendes estava ainda mais imponente do que Marina se lembrava. No ambiente simples da escola pública da periferia, seu terno italiano e sua postura confiante pareciam quase irreais. Ao seu lado, segurando sua mão com força, estava Sofia, usando o mesmo uniforme de escola particular de dias atrás, mas agora com os cabelos organizados em tranças elaboradas. "Senhorita Alves", disse Eduardo formalmente quando a viu, mas um sorriso suavizou suas feições. "Espero não estar interrompendo seu trabalho." "Marina", exclamou Sofia com entusiasmo, soltando a mão do pai e correndo em sua direção. Parou a poucos centímetros, observando com preocupação o tornozelo enfaixado. "Seu pé ainda está dodói por minha causa?" Marina sorriu, tocada pela preocupação genuína da menina. "Está quase bom, só preciso de mais alguns dias de descanso. Como você está, Sofia?" "Estou bem. Papai me levou ao médico e disse que sou forte como a mamãe era." A menção à mãe fez uma sombra passar pelos olhos de Eduardo, tão rápida que Marina quase não percebeu. "Viemos agradecer pessoalmente", explicou Eduardo, aproximando-se. "E também, gostaria de conversar com você, se tiver um momento." A secretária e Denise observavam a cena com curiosidade mal disfarçada. Marina sentiu o rosto esquentar levemente sob os olhares. "Claro, podemos usar a sala de reuniões. Está vazia agora", sugeriu ela, indicando uma porta ao lado. A sala de reuniões era, na verdade, uma pequena sala de aula adaptada, com uma mesa retangular cercada por cadeiras desiguais. Eduardo examinou o ambiente com interesse genuíno, não com o julgamento que Marina temeu encontrar. "Sofia, que tal desenhar um pouco enquanto converso com a senhorita Alves?", sugeriu Eduardo, tirando da pasta um conjunto de lápis de cor que parecia novo em folha. Enquanto Sofia se acomodava com seu material de desenho, Marina observou Eduardo. À luz do dia, sem o choque do acidente, podia notar os sinais de cansaço em seu rosto bem barbeado, as linhas de preocupação ao redor dos olhos castanhos. "Senhor Mendes." "Eduardo, por favor." Ele interrompeu gentilmente. "Eduardo", corrigiu-se Marina. "Não precisava vir até aqui. Como descobriu onde eu trabalho?" "Não foi difícil", respondeu com um meio sorriso. "Você mencionou o nome da escola e... Bem, tenho alguns recursos à disposição." O comentário era uma referência sutil à sua evidente posição financeira, feita sem arrogância, quase como uma constatação embaraçosa. "O que posso fazer pelo senhor?" Eduardo hesitou, observando Sofia por um momento antes de voltar a atenção para Marina. "Desde o acidente, Sofia tem falado muito sobre você. Bem, na verdade, é praticamente a única coisa sobre a qual ela tem falado." Ele passou a mão pelos cabelos escuros num gesto de frustração contida. "Ela não é normalmente assim, tão... animada com estranhos." Marina sorriu, olhando para a menina que desenhava concentrada. "Ela parece uma criança maravilhosa." "É sim", confirmou Eduardo, e o orgulho em sua voz era palpável. "Mas desde que Beatriz nos deixou no ano passado, Sofia tem sido muito reservada. O acidente parece ter despertado algo nela." Ele fez uma pausa, como se medisse as palavras. "Ela teve pesadelos nas últimas noites, revivendo o acidente, mas em todos eles, você a salva. Ela acordou ontem chamando por você." Marina sentiu um aperto no peito. "Sinto muito por ela estar passando por isso. Talvez precise de acompanhamento psicológico para processar o trauma." "Ela já faz terapia desde que perdemos Beatriz", explicou Eduardo. "O que me traz aqui é..." Ele respirou fundo.
Sofia não tem se adaptado bem à nova escola. Após o acidente, ela se recusa a voltar para lá. A psicóloga sugeriu que uma mudança temporária de ambiente poderia ajudar, até que ela processe o trauma. Marina começava a entender onde a conversa estava indo. E você está considerando trazê-la para cá? Devo avisar que somos uma escola pública, com recursos limitados comparados ao que ela deve estar acostumada. Eduardo balançou a cabeça. Na verdade, estava pensando em algo mais personalizado. Sofia precisa de alguém com quem se sinta segura, alguém que entenda de educação e desenvolvimento infantil. Seus olhos encontraram os de Marina com intensidade. Gostaria de contratá-la como tutora particular dela, temporariamente, até que ela se recupere emocionalmente e possa retornar à rotina escolar normal. A proposta pegou Marina completamente desprevenida. Eu tenho meu emprego aqui, minhas turmas, meus alunos. Entendo completamente. Apressou-se Eduardo. Não estou pedindo que abandone seu trabalho. Talvez algumas horas por semana após seu expediente. A compensação financeira seria adequada às responsabilidades. Marina olhou para Sofia, que agora erguia o desenho para analisar seu progresso. No papel, distinguia-se claramente a figura de duas pessoas de mãos dadas, uma pequena de tranças e outra com cabelos cacheados. Por que eu? Perguntou Marina finalmente. Existem tutores profissionais especializados, com mais recursos e experiência. Eduardo seguiu seu olhar até Sofia e respondeu em voz baixa, porque você é a única pessoa, além de mim, que ela mencionou pelo nome desde que perdemos Beatriz. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo ruído dos lápis de Sofia no papel. Marina sentiu o peso daquela revelação, compreendendo que a proposta era muito mais do que um arranjo educacional. Era um pedido desesperado de um pai tentando reconectar sua filha com o mundo. Marina encarava a xícara de café esfriando entre suas mãos, sentada na pequena cozinha de seu apartamento em Pinheiros. O relógio digital do micro-ondas marcava 23h47, e o barulho da chuva contra a janela era o único som além da respiração tranquila de Camila, sua colega de apartamento, que dormia no quarto ao lado. A proposta de Eduardo Mendes ainda ecoava em sua mente. Depois daquela conversa na escola, ele havia deixado seu cartão com um número pessoal e pedido que ela considerasse com calma. Sofia havia se despedido com um abraço apertado e um pedido. Por favor, diz que sim, tia Marina. Ainda acordada? Camila apareceu na porta da cozinha, o cabelo desgrenhado e olhos sonolentos. Pensei que tinha ouvido você suspirando. Desculpa, te acordei? Marina sorriu sem graça, empurrando a xícara para o lado. Na verdade, foi a sua aura de indecisão que atravessou a parede. Camila sentou-se à frente dela. É sobre aquele milionário que apareceu na escola hoje? Denise me contou. O pessoal não fala de outra coisa. Marina revirou os olhos. Já virou fofoca, então. Um homem lindo, rico e viúvo aparece procurando especificamente por você. O que esperava? Camila serviu-se de água. O que ele queria, afinal? Marina hesitou antes de responder, organizando os pensamentos. Ele quer que eu seja tutora particular da filha dele, a menina que salvei no acidente. Aparentemente, ela está tendo dificuldades para voltar à escola depois do que aconteceu. Camila arregalou os olhos. E quanto ele ofereceu? O triplo do que ganho na escola por menos horas de trabalho, respondeu Marina, ainda incrédula com os números que Eduardo havia mencionado discretamente em um e-mail enviado algumas horas depois. E você ainda está pensando? Minha filha aceita isso agora. Camila exclamou, depois baixou a voz lembrando-se da hora. Não é tão simples. Marina mexeu nos cachos distraidamente. Ele não quer apenas uma tutora, quer alguém que preencha um vazio na vida da filha. A menina perdeu a mãe há 1 ano. Ele praticamente admitiu que está buscando uma figura materna temporária. Camila ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo a informação. E isso te incomoda? Ser uma espécie de substituta? Não sei se consigo ser isso para alguém, confessou Marina. Sempre fui professora, tenho uma relação profissional com meus alunos, mas o que ele está pedindo parece muito mais pessoal. Ela fez uma pausa, lembrando-se do olhar de Sofia. Por outro lado, aquela menina. Tem algo nela, Camila. Uma tristeza escondida atrás daquele sorriso. Olha,
Camila inclinou-se sobre a mesa. Você pode começar como tutora e ver como as coisas se desenvolvem. Se ficar desconfortável, você sai. Não é um compromisso vitalício. Marina assentiu lentamente. Ele me convidou para conhecer a casa deles amanhã. Disse que seria bom Sofia me mostrar o espaço onde estudaríamos. E você vai? Acho que sim, respondeu Marina, surpreendendo a si mesma com a decisão que aparentemente já havia tomado. No mínimo, seria interessante ver como é a casa de um dos homens mais ricos de São Paulo, não é? Camila sorriu. Quem sabe não vira um conto de fadas moderno? A professora humilde e o empresário viúvo? Para com isso. Marina jogou um guardanapo na amiga, mas não conseguiu evitar um pequeno sorriso. É estritamente profissional. Além do mais, o homem mal falou comigo. Ele só está desesperado para ajudar a filha. Na manhã seguinte, Marina se encontrou em frente a um imponente portão eletrônico no bairro do Morumbi. A chuva da noite anterior havia dado lugar a um céu azul perfeito e o sol brilhava sobre os jardins meticulosamente cuidados das mansões da região. Ao se identificar no interfone, o portão deslizou silenciosamente, revelando uma entrada de carros pavimentada com pedras portuguesas que serpenteava entre árvores frondosas até uma casa de estilo contemporâneo, toda em linhas retas, vidro e concreto. Marina ajustou o vestido simples que havia escolhido, sentindo-se subitamente consciente de suas sandálias de salto baixo um pouco gastas. Antes que pudesse tocar a campainha, a porta foi aberta por uma mulher de meia idade com um uniforme discreto. Senhorita Alves, sou Helena, a governanta. Por favor, entre. O Sr. Mendes e Sofia estão esperando no Jardim dos Fundos. O interior da casa era surpreendentemente acolhedor para seu tamanho. Apesar do mobiliário evidentemente caro e das obras de arte que Marina suspeitava serem originais, havia uma atmosfera vivida nos pequenos detalhes. Livros empilhados em uma mesinha lateral, um casaco infantil jogado sobre o sofá, fotografias familiares nas paredes. Seguindo Helena através de amplos corredores, Marina finalmente chegou a uma área aberta, voltada para um jardim exuberante. Sofia brincava com um cachorro Golden Retriever na grama, enquanto Eduardo, vestido casualmente em jeans e camisa clara, uma visão completamente diferente do executivo de terno que ela conhecera, observava a filha com um sorriso suave. "Marina!" Sofia exclamou ao vê-la, correndo em sua direção. "Você veio mesmo. Vem conhecer o Pipoca." Ela puxou Marina pela mão em direção ao cachorro, que abanava o rabo animadamente. Eduardo levantou-se, um sorriso genuíno iluminando seu rosto cansado. "Bom dia, Marina. Obrigado por vir." "É uma casa linda", comentou Marina, genuinamente impressionada, enquanto Sofia a arrastava para mostrar as flores que havia plantado com a ajuda da jardineira. "Era o projeto de Beatriz", respondeu Eduardo em voz baixa. Ela era arquiteta. Desenhou cada detalhe. Marina notou como ele sempre mencionava a falecida esposa com reverência, como se manter viva sua memória fosse um dever sagrado. Perguntou-se quanto tempo ele carregaria aquele luto tão evidente em seus olhos. "Sofia está animada com a possibilidade de ter aulas com você", continuou ele, observando a filha que agora mostrava animadamente para Marina seu balanço favorito. Ela já separou todos os livros escolares e até arrumou o quarto de estudos. "Ainda não aceitei oficialmente", lembrou Marina. Eduardo assentiu. "Eu sei, por isso pedi que viesse conhecer o espaço para poder tomar uma decisão informada." Ele hesitou por um momento. "Gostaria de ver o quarto que seria usado para os estudos?" Marina concordou. E logo Sofia guiava os dois pela casa com entusiasmo infantil, raramente visto em crianças de sua idade, acostumadas ao luxo. No segundo andar, uma sala ampla havia sido transformada em um espaço educativo, de fazer inveja a qualquer escola privada. Estantes repletas de livros, um quadro branco moderno, mesas ajustáveis à altura infantil e materiais didáticos organizados por tema. "Era o ateliê da mamãe", explicou Sofia com naturalidade. "Papai disse que ela ia gostar que fosse meu quarto de estudos agora. Olha, dá para ver o jardim daqui." Enquanto Sofia mostrava seus livros favoritos, Eduardo aproximou-se de Marina e falou em tom confidencial. "Sei que estou pedindo algo incomum. Não quero que pense que estou tentando substituir a mãe dela. Ninguém poderia.
Mas Sofia precisa de uma presença feminina em sua vida, alguém que entenda de educação e possa oferecer o que eu, sozinho, não consigo. A vulnerabilidade em sua voz pegou Marina de surpresa. Este não era o empresário confiante que ela esperava, mas um pai lutando para fazer o melhor pela filha. E se eu não conseguir ajudá-la? Perguntou Marina honestamente. Eduardo olhou para Sofia, que agora organizava alguns lápis de cor por tonalidade. Ela já sorri mais desde que te conheceu do que nos últimos 3 meses. Acho que você já está ajudando. Naquele momento, enquanto o sol da manhã paulistana banhava o quarto através das amplas janelas, Marina tomou sua decisão. Quando começamos? Perguntou ela. O sorriso de Eduardo foi a resposta mais eloquente que poderia receber. O relógio marcava exatamente 14 horas, quando Marina tocou a campainha da mansão dos Mendes pela primeira vez como tutora oficial de Sofia. Vestindo calça jeans, uma blusa de manga comprida azul marinho e carregando uma bolsa cheia de materiais didáticos, ela se sentia estranhamente nervosa, mais do que em seu primeiro dia como professora anos atrás. Helena, a governanta, abriu a porta com um sorriso discreto. Boa tarde, senhorita Marina. Sofia não parou de falar sobre a aula de hoje a manhã inteira. Ela está esperando na sala de estudos. Enquanto subia as escadas, Marina ouviu uma mistura de vozes vindas do segundo andar. Uma delas nitidamente pertencia a Sofia, mas a outra, grave e com um leve sotaque, era desconhecida. Ao chegar ao topo da escada, deparou-se com Eduardo conversando com um homem alto, de traços europeus e cabelos grisalhos. Ah, Marina! Eduardo anotou imediatamente, interrompendo a conversa. Quero lhe apresentar Antônio Mendes, meu pai. O homem mais velho a examinou com um olhar analítico que Marina reconhecia bem de anos lidando com pais desconfiados de suas metodologias educacionais. Então você é a famosa professora que Sofia não para de mencionar, disse Antônio, estendendo a mão em um cumprimento formal. Sua postura era rígida, contrastando com a elegância natural de Eduardo. Meu filho me contou sobre suas qualificações. A hesitação na palavra não passou despercebida a Marina, que apertou a mão do senhor com firmeza. Leciono há 6 anos, senhor Mendes, formada pela USP em Pedagogia, com especialização em Psicopedagogia, e leciona em uma escola municipal na periferia, completou Antônio, como se isso diminuísse seu currículo. Interessante escolha para a tutora de minha neta, considerando nossas opções. Pai, Eduardo interveio com voz controlada. Já discutimos isso. A decisão está tomada. A tensão entre pai e filho era palpável, mas foi dissipada pela chegada entusiasmada de Sofia, que surgiu correndo pelo corredor. Tia Marina, você veio! A menina abraçou a cintura de Marina com força. Vovô veio me visitar hoje, não é legal? Ele mora em Portugal agora, na terra do bacalhau. Marina sorriu, agradecida pela intervenção inocente. Que sorte a sua! Talvez seu avô possa nos contar histórias de Portugal um dia. Seria uma ótima aula de geografia. Antônio Mendes suavizou ligeiramente a expressão diante do entusiasmo da neta. Talvez em outra ocasião. Tenho uma reunião em meia hora. Ele se voltou para Eduardo. Conversamos mais tarde sobre aquele assunto. Depois que o patriarca da família se retirou, um suspiro quase imperceptível escapou dos lábios de Eduardo. Peço desculpas pelo meu pai. Ele ainda tem ideias tradicionais sobre educação. E sobre quem deve educar sua neta, aparentemente, completou Marina, percebendo imediatamente sua indiscrição. Desculpe, não deveria ter dito isso. Para sua surpresa, Eduardo esboçou um sorriso cansado. Não, você está certa. Meu pai acredita que Sofia deveria estar em um internato suíço, como eu estive. Não conseguimos concordar sobre isso desde que Beatriz... Ele não completou a frase. De qualquer forma, quem decide sobre a educação de Sofia sou eu. Sofia, alheia à atenção adulta, puxava Marina pela mão. Vem ver, arrumei tudo como você pediu no e-mail. Tenho cadernos novos e tudo mais. A primeira sessão de tutoria transcorreu melhor do que Marina poderia esperar. Sofia era uma criança brilhante, com uma curiosidade natural e um vocabulário impressionante para sua idade. Por trás de sua energia, no entanto, Marina percebeu sinais sutis de insegurança. A menina buscava constantemente aprovação, hesitava antes de responder perguntas mais desafiadoras e ocasionalmente olhava para a porta,
como se esperasse que alguém entrasse. Durante o intervalo para o lanche, preparado meticulosamente por Helena, Marina perguntou casualmente: "Você sente falta da sua escola antiga, Sofia?" A menina mexeu em seu sanduíche natural, evitando o contato visual. "Não muito. As outras crianças sempre falavam que eu era estranha depois que mamãe foi embora." "Estranha como?" perguntou Marina suavemente. "Porque eu ficava quieta. E porque às vezes eu chorava do nada." Sofia deu de ombros, como se explicasse algo óbvio. "Minha professora falava para eu ser forte, que meninas grandes não choram na escola. Mas eu não conseguia parar." O coração de Marina apertou. "Sabe, Sofia, todo mundo chora às vezes. Eu também choro." Sofia olhou para ela com ceticismo adorável. "Você? Mas você é tão corajosa. Você me salvou do carro." "Mesmo pessoas corajosas sentem medo e tristeza", explicou Marina. "E está tudo bem sentir essas coisas. O importante é que temos pessoas que nos ajudam quando precisamos." "Como você me ajudou?" perguntou Sofia, seus olhos grandes fixos em Marina. "Exatamente. E agora estamos aqui nos ajudando mutuamente." Ao final da tarde, quando Marina organizava seu material para ir embora, Eduardo bateu levemente na porta do quarto de estudos. Sofia havia acabado de descer para brincar com Pipoca no jardim. "Como foi o primeiro dia?" perguntou ele, entrando no cômodo. "Sua filha é incrível", respondeu Marina sinceramente. "Inteligente, curiosa, sensível. Precisamos trabalhar um pouco sua confiança em matemática, mas sua leitura está acima da média para a idade." Eduardo assentiu, parecendo genuinamente interessado. "E emocionalmente? Notou algo?" Marina hesitou, considerando o quanto deveria compartilhar. Ela mencionou dificuldades na escola anterior. Sentia-se julgada por expressar emoções sobre a perda da mãe. Uma sombra cruzou o rosto de Eduardo. Sofia sempre foi sensível demais, como Beatriz. Ele caminhou até a janela, observando a filha brincando lá embaixo. "Às vezes me pergunto se estou fazendo o suficiente para ajudá-la. Se estou presente o suficiente." Havia uma vulnerabilidade em sua confissão que pegou Marina de surpresa. "O que quer dizer?" "Após perdermos Beatriz, mergulhei no trabalho. Era mais fácil do que enfrentar uma casa vazia, do que ver o rosto dela em cada expressão de Sofia." Eduardo falou sem tirar os olhos da filha. Reuniões, viagens, conferências. Delegava os cuidados dela a Helena, as babás, as escolas. Garantia que tivesse tudo do melhor, mas... Ele pausou, como se buscasse as palavras certas. "Acho que esqueci que o que ela mais precisava era simplesmente de mim." O silêncio que se seguiu não era desconfortável, mas carregado de compreensão mútua. Marina percebeu que, por trás da fachada de empresário bem-sucedido, havia um homem lutando para reconectar-se com a única família que lhe restava. "Nunca é tarde para mudar isso", disse Marina gentilmente. "Sofia te adora. Dá para ver nos olhos dela quando fala de você." Eduardo virou-se para ela, um sorriso triste nos lábios. "Obrigado por dizer isso. E obrigado por aceitar nos ajudar, mesmo depois de conhecer meu pai." Marina riu levemente. "Acredite, já lidei com pais muito mais intimidadores nas reuniões escolares." Quando Eduardo a acompanhou até a porta da frente, Marina sentiu que algo havia mudado sutilmente entre eles. Uma barreira invisível havia se dissolvido, dando lugar a uma compreensão silenciosa de que ambos estavam ali, acima de tudo, pelo bem-estar de Sofia. "Você acha que ela vai ficar bem?" perguntou Eduardo na entrada, enquanto Marina aguardava o carro de aplicativo que havia chamado. "Acho que todos nós vamos", respondeu Marina com uma convicção que surpreendeu a ambos. No carro, a caminho de casa, ela não conseguia parar de pensar no contraste entre o mundo luxuoso dos Mendes e as dificuldades emocionais que enfrentavam, como se todo o dinheiro do mundo não pudesse comprar o que realmente importava: a capacidade de curar um coração partido. Outubro deu lugar a novembro, e as tardes quentes de São Paulo se tornaram mais frequentemente interrompidas por chuvas repentinas. Durante as 3 semanas que se seguiram, Marina estabeleceu uma rotina com Sofia. Encontros às segundas, quartas e sextas-feiras, das 2 às 5 da tarde. O que começara como sessões puramente acadêmicas, logo se transformou em algo mais profundo. "Tia Marina, olha o que eu fiz!" Sofia exclamou na sexta-feira ensolarada, erguendo um pequeno vaso de plantas. "Helena me ajudou a plantar uma semente de girassol. A flor favorita da minha mãe era girassol."
Sabia disso? Marina sorriu, ajudando Sofia a colocar o vaso próximo à janela do quarto de estudos. Não sabia. Sua mãe tinha bom gosto. Girassóis são flores que sempre seguem o sol. Como eu sigo você agora, respondeu Sofia, com a sinceridade desconcertante típica das crianças, fazendo Marina sentir um calor no peito. À medida que as sessões avançavam, Marina começou a perceber pequenas mudanças nos Mendes. A casa, antes impecavelmente arrumada, agora frequentemente mostrava sinais da presença mais constante de Eduardo. Documentos espalhados na mesa de jantar, sua xícara de café abandonada no parapeito de uma janela, sapatos largados no corredor. Ele estava visivelmente fazendo um esforço para estar mais presente. Em certa quarta-feira, quando o céu desabou em uma tempestade típica do verão que se aproximava, Marina encontrou Eduardo sentado no chão do quarto de Sofia, tentando montar um complexo quebra-cabeça de 1000 peças. Papai está perdido, riu Sofia deitada de bruços ao lado dele. Ele misturou todas as peças de borda com as do meio. Eduardo ergueu as mãos em rendição, um sorriso genuíno iluminando seu rosto cansado. Sou muito melhor com planilhas e contratos, confesso. Talvez precisemos da ajuda especializada da professora. Marina deixou sua bolsa sobre a poltrona e sentou-se no tapete felpudo com eles. Estratégia, pessoal. Precisamos de um método sistemático. O que deveria ser uma sessão de estudos se transformou em uma tarde de risadas, enquanto os três organizavam peças por cores e padrões. Quando a chuva finalmente diminuiu, o quebra-cabeça estava longe de completo, mas algo mais importante havia sido construído. Um momento de conexão genuína. Vou procurar mais peças azuis no meu quarto, anunciou Sofia saltando para fora do cômodo. O silêncio que se instalou entre Marina e Eduardo não era desconfortável. Ele a observou por um momento antes de falar. Ela sorri mais agora. Marina assentiu, colocando uma peça na posição correta. Crianças são resilientes. Elas precisam apenas sentir segurança para processar suas emoções. Não é só isso, respondeu Eduardo, sua voz mais suave que o habitual. É você. Algo em você traz à tona o melhor dela, da maneira como Beatriz fazia. Marina sentiu o rosto esquentar levemente com o comentário. Apenas estou fazendo meu trabalho. Nós dois sabemos que vai além disso, insistiu ele gentilmente. Então, mudando de assunto. Aliás, está quase na hora do nosso acordo terminar. O contrato inicial era por 1 mês. O coração de Marina falhou uma batida. De alguma forma, ela havia esquecido completamente desse detalhe. Sofia está progredindo bem. Acho que em breve ela poderia considerar voltar para a escola. A expressão de Eduardo se fechou ligeiramente. Ou talvez pudéssemos estender o arranjo, a menos que você prefira voltar à sua rotina normal. Antes que Marina pudesse responder, Sofia voltou correndo, os braços cheios de peças coloridas. Olhem o que eu achei. Marina, você vai voltar amanhã? Podemos terminar o quebra-cabeça juntos? Na verdade, amanhã não é dia de tutoria, Sofia, explicou Eduardo. Marina tem outros compromissos. Na verdade, Marina se ouviu dizendo, amanhã à tarde estou livre. Se não for um incômodo, posso vir para uma sessão extra. O rosto de Sofia iluminou-se e Eduardo sorriu de uma maneira que fez o estômago de Marina dar uma leve cambalhota. No dia seguinte, quando Marina chegou à mansão dos Mendes, foi recebida não por Helena, como de costume, mas pelo próprio Eduardo, vestindo jeans e uma camiseta simples, os cabelos úmidos como se tivesse acabado de sair do banho. Sofia está super animada. Ela nunca teve tanta vontade de estudar, comentou ele, guiando Marina até a cozinha em vez do quarto de estudos. Para surpresa dela, a ampla cozinha de mármore estava em estado de caos controlado. Farinha espalhada pelo balcão, várias tigelas empilhadas na pia e no centro de tudo, Sofia com um avental demasiado grande e o rosto manchado de chocolate. Estamos fazendo brigadeiros para a sobremesa, anunciou a menina. Papai disse que podemos estudar enquanto cozinhamos. Isso é matemática aplicada, não é? Marina riu. Absolutamente. Proporções, medidas, tempo. É matemática deliciosa. O que se seguiu foi uma tarde diferente de qualquer outra que Marina havia vivido naquela casa. Os três se revezaram misturando, medindo e enrolando brigadeiros, enquanto Marina transformava cada etapa em uma mini lição de ciências ou matemática.
Eduardo revelou-se surpreendentemente desajeitado na cozinha, provocando gargalhadas de Sofia cada vez que derrubava açúcar no chão ou fazia um brigadeiro desproporcional. Como um homem que comanda um império de negócios pode ser tão desastrado com chocolate? Provocou Marina, enquanto ajudava a limpar uma mancha na frente da camiseta dele. Números em planilhas não grudam nos dedos, respondeu ele com um sorriso torto, e por um breve momento, seus olhos se encontraram de uma maneira que fez Marina desviar o olhar rapidamente. Quando terminaram, a cozinha estava um desastre, mas uma bandeja de brigadeiros perfeitamente enrolados descansava sobre o balcão. Helena, que passara pela cozinha algumas vezes claramente tentando esconder seu horror perante o estado do local, foi convidada a ser a primeira a experimentar. "Está delicioso, Sofia", elogiou a governanta, visivelmente aliviada pelo resultado compensar a bagunça. Enquanto Sofia corria para buscar potes para guardar os doces, Helena se aproximou de Marina. "É bom ver essa casa viva novamente, senhorita", comentou em voz baixa. "Não via o senhor Eduardo cozinhar desde que a dona Beatriz estava viva." As palavras da governanta ficaram ecoando na mente de Marina durante toda a noite, mesmo depois de voltar para seu apartamento. "Terra para Marina", chamou Camila, estalando os dedos diante do rosto dela, enquanto assistiam a um filme na pequena sala. "Você está completamente desligada." "O que houve?" "Desculpa, estou cansada", respondeu Marina automaticamente. "Sei." Camila pausou o filme e virou-se para encará-la. "Tem a ver com o senhor milionário e sua filha adorável, não é? Você tem falado deles constantemente." "Não é isso", protestou Marina, embora sem muita convicção. "É só que estou me envolvendo demais. Sofia é uma criança maravilhosa e Eduardo está realmente tentando ser um bom pai. E você está se apaixonando por eles", completou Camila diretamente. "Não seja ridícula. É uma relação profissional. Profissionais não fazem brigadeiro na cozinha do cliente", apontou Camila com um sorriso conhecedor. "Nem ficam com aquela cara de boba que você está agora." Marina jogou uma almofada na amiga, mas não conseguiu negar completamente a observação. Algo estava mudando, e ela não sabia exatamente como lidar com isso. O mês de dezembro chegou com temperaturas elevadas e aquela agitação típica que precede as festas de fim de ano. Em sua sexta semana como tutora de Sofia, Marina notou uma mudança no ambiente da mansão dos Mendes. Funcionários entravam e saíam com mais frequência, telefones tocavam insistentemente e Eduardo parecia cada vez mais absorto em reuniões virtuais, mesmo nos finais de semana. "Papai está muito ocupado", explicou Sofia enquanto trabalhava em uma redação sobre suas férias ideais. "Ele disse que a empresa está fazendo uma coisa importante que eu não entendo direito." "Todos ficam mais ocupados nesta época do ano", respondeu Marina, ajustando a postura da menina sobre a cadeira. "Mas tenho certeza que ele vai tirar tempo para vocês passarem o Natal juntos." Sofia mordeu o lábio inferior, um gesto que Marina já identificava como sinal de inquietação. "Ano passado ele viajou no Natal. Foi o primeiro depois que mamãe foi embora. Fiquei com tia Luísa em Campos do Jordão." Marina sentiu uma pontada de tristeza. "Bom, este ano será diferente, tenho certeza." Naquela tarde, quando a sessão terminou, Marina encontrou Eduardo no escritório, cercado por pilhas de documentos e com o semblante tenso que ela raramente via nos últimos tempos. "Posso falar com você um minuto?" perguntou ela, após bater levemente na porta entreaberta. Eduardo pareceu despertar de um transe, piscando algumas vezes antes de focar nela. "Marina, claro. Perdoe a bagunça. Estamos em meio a uma aquisição complexa." "Sofia mencionou que você estava ocupado", comentou Marina, entrando no escritório suntuoso, mas surpreendentemente despojado para os padrões da casa. Ela também falou sobre o Natal passado. A expressão de Eduardo se alterou sutilmente, uma mistura de culpa e defensiva. "Foi um período difícil. Beatriz havia partido apenas 3 meses antes e eu precisava de distância. De tudo." "Entendo", respondeu Marina suavemente. "Mas ela está preocupada que possa acontecer novamente." Eduardo passou a mão pelos cabelos, um gesto que Marina notou ser mais frequente quando ele estava estressado. "Não vou deixá-la sozinha novamente. Já prometi a ela. Na verdade..." Ele hesitou, como se medisse as palavras. "Gostaria que você se juntasse a nós para a nossa celebração de Natal.
Seria no dia 23, já que passarei a véspera e o dia de Natal na casa de minha irmã em Campos do Jordão com Sofia. Seria importante para ela ter você lá. O convite pegou Marina de surpresa. Obrigada pelo convite, mas não quero intrometer na celebração familiar de vocês. Não seria intromissão. Sofia considera você parte de sua vida agora. Eduardo levantou-se, contornando a mesa para ficar mais próximo dela. E, para ser honesto, eu também. O ar entre eles pareceu subitamente carregado de uma tensão diferente. Marina sentiu seu coração acelerar quando Eduardo deu mais um passo em sua direção. Sou muito grato pelo que você tem feito por Sofia. Por nós dois, na verdade, continuou ele, sua voz mais baixa. Você trouxe vida de volta para esta casa. Antes que Marina pudesse responder, o telefone na mesa de Eduardo tocou estridentemente, quebrando o momento. Ele fechou os olhos brevemente, como se reunisse paciência antes de atender. Mendes, disse ele, voltando ao tom profissional. Sua expressão mudou ao ouvir a resposta. Sim, ele está aí. Não esperava. Sim, diga que já estou indo. Desligando o telefone, Eduardo voltou-se para Marina com uma expressão apologética. Meu pai está na sala de estar. Chegou de Portugal sem avisar, como de costume. Entendo. Devo ir embora, então? Não, por favor, respondeu Eduardo rapidamente. Na verdade, gostaria que você o conhecesse apropriadamente desta vez, sem a tensão do primeiro encontro. Relutante, Marina seguiu Eduardo até a ampla sala de estar, onde Antônio Mendes examinava uma peça de arte na parede com expressão crítica. Ao vê-los entrar, o homem mais velho endireitou a postura. Eduardo, cumprimentou ele formalmente antes de voltar os olhos para Marina. E a professora da periferia. Ainda por aqui, vejo. Pai, advertiu Eduardo, o tom afiado. Marina é tutora de Sofia há mais de um mês com excelentes resultados. Antônio fez um gesto displicente com a mão. Sim, sim. Helena me informou que a menina está menos emotiva. Suponho que seja algo positivo. Marina, meu pai acabou de retornar de Portugal para passar as festas conosco, explicou Eduardo, visivelmente tentando suavizar a atmosfera. É bom revê-lo, Sr. Mendes, respondeu Marina educadamente. Sofia fala muito sobre o avô. Duvido muito, retrucou Antônio secamente, considerando a frequência com que a vejo. Ele voltou-se para o filho. Precisamos conversar sobre a Mendes Incorporações. Tenho informações sobre o grupo espanhol que estão causando problemas na aquisição. Eduardo hesitou, olhando de Marina para o pai. Podemos discutir isso mais tarde? Marina estava de saída e... Na verdade, interrompeu Antônio, seria bom que discutíssemos agora. Assuntos familiares. O olhar que lançou a Marina deixava claro que ela não era considerada parte desse círculo. Está tudo bem, assegurou Marina, recuando um passo. Preciso mesmo ir. Vejo vocês na segunda-feira. Eduardo a acompanhou até a porta, visivelmente contrariado. Peço desculpas pelo meu pai. Ele ainda vive no século passado em muitos aspectos. Não se preocupe, respondeu Marina com um sorriso forçado. Família é complicada às vezes. Sobre o convite de Natal, começou Eduardo. Vamos conversar sobre isso depois, cortou Marina gentilmente. Você tem assuntos importantes para resolver agora. Durante todo o fim de semana, Marina se pegou pensando na mansão dos Mendes mais do que gostaria de admitir. Na pequena sala de seu apartamento, enquanto corrigia trabalhos de seus alunos regulares, sua mente vagava para o quase momento no escritório de Eduardo, para o olhar gélido de Antônio Mendes e para o que Sofia estaria fazendo naquele momento. Na segunda-feira, ao chegar para a tutoria, Marina percebeu imediatamente que algo estava diferente. Helena abriu a porta com expressão preocupada. Sofia está no quarto dela, informou a governanta em voz baixa. Houve uma discussão acalorada ontem entre o Sr. Eduardo e o avô dela. A menina ouviu coisas que não deveria. Que tipo de coisas? Perguntou Marina, sentindo um aperto no peito. Helena hesitou. Não me cabe dizer, senhorita, mas tem a ver com o futuro da menina. O Sr. Antônio tem ideias muito tradicionais sobre educação. Marina subiu rapidamente as escadas, encontrando Sofia encolhida em sua cama, abraçada a um urso de pelúcia gasto pelo tempo. Seus olhos estavam vermelhos de choro. Ei, pequena, chamou Marina suavemente, sentando-se na beirada da cama. Está tudo bem? Sofia balançou a cabeça negativamente.
Vovô quer me mandar para um colégio interno na Suíça, como fez com papai. O coração de Marina afundou. E o que seu pai disse sobre isso? Ele gritou com vovô? Nunca tinha visto papai gritar. Sofia apertou mais o urso contra o peito. Vovô disse que papai está sendo irresponsável comigo desde que mamãe morreu. Disse que ele está distraído por causa de você. Marina sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Por causa de mim? Sofia assentiu tristemente. Vovô disse que papai está colocando os sentimentos dele acima do que é melhor para mim. Que uma professora de escola pública não tem lugar na vida dos Mendes. Cada palavra era como uma facada no peito de Marina. Ela sempre soubera que havia um abismo social entre ela e a família Mendes, mas ouvir isso tão cruamente, através dos olhos de uma criança, tornava tudo mais doloroso. Sofia, onde está seu pai agora? Na empresa. Ele e vovô foram resolver as coisas da aquisição. Sofia ergueu os olhos, cheios de medo. Marina, eu não quero ir para a Suíça. Não quero ficar longe do papai. E de você. Marina abraçou a menina firmemente, sentindo seu pequeno corpo tremer com soluços contidos. Vamos resolver isso, ok? Seu pai não vai deixar ninguém levá-la para longe. Naquele momento, ouviram passos pesados na escada. Eduardo apareceu na porta do quarto, a gravata frouxa e os olhos cansados como se não tivesse dormido. Sofia, Marina. Ele parecia quase surpreso em vê-las juntas. Não sabia que você já tinha chegado. Acabei de chegar, respondeu Marina, ainda com o braço ao redor dos ombros de Sofia. Sofia estava me contando sobre algumas preocupações. Eduardo entrou no quarto, sentando-se do outro lado da cama. Sofia, princesa, já conversamos sobre isso. Ninguém vai te mandar para lugar nenhum que você não queira ir. Eu prometo. Mas vovô disse, seu avô não decide sobre sua vida. Eu decido. E eu decidi que você fica aqui, comigo. Eduardo afagou os cabelos da filha com carinho. Por que não vai lá embaixo e pede para Helena preparar aquele chocolate quente especial? Preciso conversar com a Marina um minutinho. Quando a menina saiu, um silêncio pesado se instalou entre eles. Foi Eduardo quem o quebrou primeiro. Suponho que Sofia tenha contado sobre a discussão com meu pai. Marina assentiu. Ela está assustada. Eu também estaria se tivesse 7 anos e ouvisse 2 adultos gritando sobre meu futuro, admitiu Eduardo, passando a mão pelo rosto cansado. Meu pai acha que estou repetindo os mesmos erros que cometi após a morte de Beatriz, mergulhando em distrações, em vez de focar no que é melhor para Sofia. E eu sou a distração? Perguntou Marina diretamente, mantendo a voz controlada. Eduardo a encarou por um longo momento. Para meu pai, sim. Para mim, você é muito mais que isso, Marina. Você é a pessoa que trouxe minha filha de volta para mim, que me lembrou o que é importante. A sinceridade em sua voz fez o coração de Marina acelerar, mas ela não podia ignorar a realidade da situação. Eduardo, talvez seu pai tenha razão sobre uma coisa. Talvez eu esteja me envolvendo demais, criando expectativas inadequadas em Sofia. O que quer dizer? Ela está se apegando a mim como figura materna. E isso pode ser prejudicial quando nosso contrato terminar, quando eu tiver que sair da vida dela. Eduardo se levantou abruptamente, caminhando até a janela. E se você não precisasse sair da vida dela? A pergunta pairou no ar entre eles, carregada de implicações. Marina sentiu a garganta seca. O que está sugerindo? Não sei exatamente, admitiu Eduardo, voltando-se para encará-la. Só sei que quando estou com você e Sofia, sinto algo que não sentia desde Beatriz. E isso me assusta profundamente. O conflito em seus olhos era evidente. Um homem dividido entre o passado e as possibilidades do futuro. Marina sentiu o mesmo turbilhão dentro de si. O desejo de se aproximar lutando contra o medo das consequências. Seu pai jamais aceitaria, disse ela finalmente. Meu pai não decide com quem eu ou Sofia construímos relacionamentos, respondeu Eduardo com firmeza. Ele terá que aceitar eventualmente. Antes que Marina pudesse responder, ouviram a voz de Sofia chamando do corredor, anunciando que o chocolate quente estava pronto. O momento de vulnerabilidade se quebrou, mas algo fundamental havia mudado entre eles. Enquanto desciam as escadas lado a lado, Marina sabia que estavam se aproximando de uma encruzilhada que mudaria para sempre a vida de todos os envolvidos, para melhor ou para pior. A semana que antecedeu o Natal
trouxe uma tensão palpável à mansão dos Mendes. Antônio havia retornado a Portugal para resolver negócios, mas sua presença ainda pairava nas conversas sussurradas dos funcionários e no semblante preocupado de Eduardo. Marina tentava manter a normalidade nas sessões com Sofia, mas era impossível ignorar o elefante na sala. "Vamos terminar nossa árvore de Natal?", sugeriu Marina na quarta-feira, enquanto trabalhavam em um projeto de artes que combinava aprendizado com decoração festiva. Sofia assentiu com menos entusiasmo que o habitual. "Você vai mesmo vir para a nossa celebração de Natal, não é, Marina? Papai disse que você vem." "Sim, estarei aqui", confirmou Marina, ajudando a menina a cortar estrelas de papel colorido. "E depois, você vai continuar sendo minha professora no ano que vem?" A pergunta, aparentemente inocente, atingiu Marina como um golpe. Ela hesitou, escolhendo cuidadosamente as palavras. "Sofia, lembra quando começamos? Falamos que seria temporário, até você se sentir confiante para voltar à escola regular." Os olhos da menina se encheram de água instantaneamente. "Você vai me deixar." "Não é isso." Marina colocou a tesoura sobre a mesa e segurou as mãos pequenas entre as suas. "Nunca deixarei de me importar com você, mas todas as crianças precisam ir à escola, fazer amigos, viver experiências diferentes. Não quero outras experiências. Quero ficar com você e papai." Sofia secou uma lágrima teimosa com as costas da mão. "Escutei vovô falando que você não é como a gente, que não pertence ao nosso mundo. O que isso significa?" Marina sentiu o coração apertar. Como explicar divisões sociais para uma criança que vivera protegida pelo privilégio? "Seu avô cresceu em um tempo diferente, Sofia. Ele acredita que pessoas devem conviver apenas com outras pessoas, parecidas com elas." "Mas você é parecida comigo", insistiu Sofia com a lógica simples da infância. "Nós duas gostamos de livros e de brigadeiro e de cuidar das plantas." Marina sorriu, comovida pela pureza daquela visão de mundo. "Você está absolutamente certa." A porta do quarto de estudo se abriu suavemente e Eduardo apareceu, uma visão rara durante o horário comercial nos últimos dias. "Posso me juntar às artistas?", perguntou ele, tentando soar leve, embora seu rosto demonstrasse cansaço. "Papai!", Sofia correu para abraçá-lo. "Marina está me ajudando a fazer enfeites, mas ela disse que ano que vem preciso voltar para a escola regular." Eduardo lançou um olhar interrogativo a Marina, enquanto erguia a filha nos braços. "Foi mesmo? Bom, isso é algo que ainda vamos discutir com calma, princesa. Agora, que tal você descer e pedir para Helena preparar aquele chocolate quente especial para nós? Preciso falar com a Marina um minutinho." Quando Sofia saiu, Eduardo fechou a porta e soltou um suspiro pesado. "Desculpe pela ausência dos últimos dias. A situação com meu pai e os negócios..." "Entendo", respondeu Marina, organizando os materiais de arte espalhados. "Sofia está preocupada com o futuro. Ela não é a única." Eduardo aproximou-se, sentando na cadeira que a filha havia ocupado. "Marina, preciso ser honesto com você. Meu pai está fazendo de tudo para sabotagem nosso arranjo. Ele contratou investigadores para vasculhar seu passado." Marina sentiu o sangue gelar. "Ele fez o quê?" "É assim que ele opera." Eduardo passou a mão pelos cabelos num gesto nervoso familiar. "Ele investigou cada relacionamento que tive desde que Beatriz morreu. Encontrou problemas com todos." "Aí o que ele encontrou sobre mim?", perguntou Marina, tentando manter a voz firme. Eduardo a encarou diretamente. "Nada além do que você já me contou. Sua formação na USP, seu trabalho na escola municipal, seu apartamento compartilhado com uma amiga, sua família em Ribeirão Preto. A única falha que ele encontrou foi seu contra-cheque." Um sorriso irônico apareceu em seus lábios. "Segundo ele, isso prova que você está interessada em mim pelo dinheiro." Marina se levantou abruptamente, sentindo o rosto queimar. "Isso é absurdo e ofensivo." "Eu sei." Eduardo também se levantou, encurtando a distância entre eles. "Disse exatamente isso a ele, o que causou nossa maior discussão em anos." Marina respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. "O que você quer de mim, Eduardo?" "Realmente, porque esta situação está ficando insustentável." A pergunta direta pareceu pegá-lo de surpresa. Por um momento, ele parecia um homem perdido entre dois mundos, o império empresarial dos Mendes e a simplicidade genuína que encontrara com Marina. "Quero que você continue na vida de Sofia", respondeu ele finalmente, "e na minha.
Não como funcionária, mas como... Ele hesitou como se as palavras fossem difíceis de formar. Como o quê? Pressionou Marina. Como alguém que poderíamos amar, completou Eduardo, sua voz quase um sussurro. Como alguém que já amamos, na verdade. O ar entre eles parecia carregado de eletricidade. Marina sentiu seu coração acelerar, dividida entre o impulso de se aproximar e o medo das consequências. Seu pai nunca aceitaria, murmurou ela. Meu pai terá que entender que não vou sacrificar minha felicidade ou a de Sofia por convenções sociais ultrapassadas. Respondeu Eduardo com firmeza. Tenho 40 anos, Marina. Passei metade da minha vida tentando satisfazer as expectativas dele. Quando encontrei Beatriz, uma artista bolsista de classe média, ele também desaprovou. Mas foi o período mais feliz da minha vida. Marina se afastou ligeiramente, precisando de espaço para pensar. Não quero ser a causa de uma ruptura familiar, Eduardo. Sofia precisa do avô dela também. Meu pai vai acabar aceitando, como aceitou Beatriz eventualmente. Ele só precisa de tempo. Eduardo deu um passo em sua direção. A questão é, você está disposta a enfrentar essa batalha conosco? Antes que Marina pudesse responder, ouviram a voz animada de Sofia no corredor, aproximando-se rapidamente. A conversa teria que esperar. Mas, ao sair da mansão naquela tarde, Marina sabia que uma decisão precisaria ser tomada logo. Pela primeira vez desde que começara a trabalhar com os Mendes, ela não conseguiu dormir direito, revirando na cama enquanto pensava nas implicações de cada escolha possível. Na manhã seguinte, seu telefone tocou antes mesmo do despertador. Era Helena, a voz normalmente controlada da governanta soando agitada. Senhorita Marina, desculpe ligar tão cedo, mas preciso avisar que a sessão de hoje precisará ser cancelada. O Sr. Eduardo teve que viajar urgentemente para Portugal ontem à noite. O Sr. Antônio sofreu um infarto. Marina sentou-se na cama completamente desperta. Meu Deus, ele está bem? Está estável, mas a situação é delicada. O Sr. Eduardo levou Sofia com ele. Ele tentou ligar para você ontem à noite, mas não conseguiu contato. Marina verificou seu celular, notando as 3 chamadas perdidas enquanto seu aparelho carregava na sala. Por favor, diga que estou rezando pela recuperação do Sr. Antônio. E se precisarem de qualquer coisa... Na verdade, interrompeu Helena com hesitação na voz. O Sr. Eduardo deixou um envelope para você. Pediu que entregasse pessoalmente. 2 horas depois, Marina estava na mansão dos Mendes, que parecia estranhamente vazia e silenciosa, sem a presença de Sofia. Helena a conduziu até a sala de estar, onde entregou um envelope de papel grosso com o timbre da Mendes Incorporações. Vou deixá-la à vontade, disse a governanta retirando-se discretamente. Com dedos ligeiramente trêmulos, Marina abriu o envelope. Dentro havia uma carta manuscrita e uma passagem aérea de primeira classe para Lisboa, com data para o dia seguinte. A carta, escrita na caligrafia firme de Eduardo, dizia: Marina, peço desculpas por esta partida repentina. Meu pai, apesar de nossas diferenças, é a única família que me resta além de Sofia. Não poderia deixá-lo enfrentar isso sozinho. Sofia está devastada, não pelo avô que mal conhece, mas por ter partido sem se despedir de você. Ela me fez prometer que tentaria trazê-la de alguma forma. Sei que é um pedido inusitado, mas gostaria que considerasse nos encontrar em Lisboa. Incluí uma passagem, e haverá um motorista esperando para levá-la ao nosso apartamento na capital portuguesa. Preciso ser honesto. Parte de mim espera que, longe de São Paulo, possamos conversar sobre nós, você, eu e Sofia, sem as pressões e expectativas que nos cercam lá. Outra parte teme estar pedindo demais. A escolha é inteiramente sua. Se decidir não vir, compreenderei perfeitamente. Nesse caso, por favor, aceite minha gratidão eterna pelo que fez por Sofia nestes meses. Se decidir vir, talvez possamos descobrir juntos o que o futuro reserva para nós 3. Com carinho, Eduardo. Marina releu a carta 3 vezes, sentindo o peso da decisão em suas mãos. Um bilhete de primeira classe para Portugal, uma família em crise e um pedido velado para que ela considerasse um futuro que nunca imaginara possível. O Sr. Eduardo disse mais alguma coisa? Perguntou a Helena, que voltara discretamente à sala. Apenas que, independente de sua decisão, os compromissos financeiros do acordo seriam honrados integralmente.
A governanta hesitou antes de continuar. Se me permite a indiscrição, senhorita, em 20 anos trabalhando para a família Mendes, nunca vi o senhor Eduardo olhar para alguém como olha para você, nem mesmo para a dona Beatriz, que Deus a tenha. As palavras da governanta ecoaram na mente de Marina durante toda a viagem de volta ao seu apartamento. Ao chegar, encontrou Camila preparando café na pequena cozinha. Nossa, você voltou cedo. Achei que estaria com o príncipe encantado e a princesinha, brincou ela antes de notar a expressão séria da amiga. O que houve? Marina colocou a passagem aérea sobre a mesa da cozinha. O pai dele teve um infarto em Portugal. Ele teve que viajar às pressas com Sofia e me mandou isso. Camila examinou a passagem com olhos arregalados. Primeira classe para Lisboa. Caramba, ele não está brincando. Não sei o que fazer, Camila, confessou Marina, desabando em uma cadeira. Tudo está acontecendo rápido demais. Há 3 meses, eu era apenas uma professora lutando para pagar as contas. Agora estou recebendo convites para voar para Portugal para encontrar um homem que talvez esteja apaixonado por mim. E você? Perguntou Camila diretamente. Está apaixonada por ele? Marina cobriu o rosto com as mãos. Não deveria estar. É uma loucura. Somos de mundos completamente diferentes. Isso não responde minha pergunta. Estou apaixonada por ambos. Admitiu Marina finalmente. Por Sofia, por Eduardo, pela pessoa que sou quando estou com eles. Mas tenho medo, Camila. Medo de me entregar a algo que pode não ter futuro. Camila sentou-se à sua frente, segurando suas mãos. Olha, há 3 possibilidades aqui. Você vai, vive essa experiência e talvez descubra que eles são realmente seu lugar no mundo. Ou você vai, percebe que foi apenas um momento bonito, mas passageiro, e volta para retomar sua vida. Ou você não vai, e passa o resto da vida se perguntando, e se? As palavras da amiga ficaram com Marina pelo resto do dia, enquanto ela arrumava e desarrumava uma pequena mala, indecisa até o último momento. O aeroporto de Lisboa estava iluminado por um sol de inverno pálido, mas ainda assim mais caloroso que o habitual para dezembro. Marina sentiu o ar ligeiramente salgado do Atlântico enquanto seguia o fluxo de passageiros para a área de desembarque, o coração batendo acelerado. Havia dormido pouco durante o voo, mesmo com o conforto da primeira classe, uma experiência totalmente nova para ela. A decisão de embarcar fora tomada no último momento possível, após uma noite insone de reflexões. Na área de desembarque, entre motoristas segurando placas com nomes, ela reconheceu imediatamente a figura alta e elegante de Eduardo. Ele não deveria estar ali. Havia mencionado um motorista na carta. Ao seu lado, segurando firmemente sua mão, estava Sofia, cujo rosto se iluminou ao avistar Marina. «Marina!» gritou a menina, soltando-se do pai e correndo em sua direção, ignorando os olhares curiosos dos outros passageiros. «Você veio mesmo!» Marina se ajoelhou para receber o abraço apertado de Sofia, sentindo o familiar perfume de shampoo infantil. «Claro que vim. Não poderia deixar você sozinha em um país estrangeiro, poderia?» «Portugal nem é tão estrangeiro assim», observou Sofia com a lógica peculiar das crianças. «Eles falam quase igual a gente, só que engraçado». Eduardo se aproximou mais lentamente, um sorriso contido nos lábios, como se temesse demonstrar o verdadeiro alcance de sua felicidade ao vê-la. «Obrigado por vir», disse ele simplesmente quando seus olhos finalmente se encontraram. «Como está seu pai?» perguntou Marina, levantando-se. «Estável. Os médicos estão cautelosamente otimistas». Eduardo pegou a pequena mala de Marina. «Vamos para casa primeiro, para que você possa descansar da viagem». Sofia não parou de arrumar o quarto de hóspedes desde que soube que você viria. O apartamento dos Mendes em Lisboa, localizado no elegante bairro de Príncipe Real, era menor que a mansão de São Paulo, mas igualmente luxuoso, um duplex com vista para um jardim histórico. O que mais surpreendeu Marina, entretanto, foi a atmosfera acolhedora menos formal que a residência brasileira. «Minha mãe nasceu em Lisboa», explicou Eduardo, enquanto mostrava o apartamento a Marina. «Este lugar era dela. Quando faleceu, meu pai quis vendê-lo, mas eu insisti em mantê-lo. Venho aqui com Sofia pelo menos 2 vezes por ano. É lindo», comentou Marina, admirando a mistura de antiguidades portuguesas e arte contemporânea. «Tem a personalidade dela, como a casa em São Paulo tem a de Beatriz».
Eduardo a observou com uma expressão suave. Você sempre consegue ver além da superfície, não é? Antes que Marina pudesse responder, Sofia reapareceu após guardar o casaco. Marina, vem ver meu quarto português. Tenho livros diferentes aqui. Os 2 dias seguintes passaram em uma rotina surpreendentemente doméstica. Pela manhã, visitavam Antônio no hospital particular onde estava internado. O patriarca dos Mendes, embora visivelmente debilitado, mantinha a postura altiva e os olhares desconfiados para Marina, mas parecia apreciar silenciosamente a presença de Sofia. À tarde, Eduardo precisava resolver questões empresariais. O Império Mendes tinha ramificações europeias que demandavam atenção, enquanto Marina e Sofia exploravam Lisboa, descobrindo pequenos museus, praças históricas e as melhores pastelarias. Vovô está bravo porque você veio? Perguntou Sofia diretamente na terceira tarde, enquanto saboreavam pastéis de nata em um café próximo ao Jardim da Estrela. Marina quase engasgou com a pergunta inesperada. Por que acha isso? Porque ele fica olhando estranho quando falamos de você, como se tivesse comido limão. Sofia lambeu o açúcar dos dedos. Mas ele olha assim para quase todo mundo, então talvez não seja pessoal. Marina sorriu com a observação perspicaz. Adultos às vezes são complicados, Sofia. Seu avô está preocupado com você e seu pai. Ele acha que você é uma bruxa má que vai me levar para uma casa de doces na floresta? Perguntou a menina com seriedade teatral. Desta vez Marina riu abertamente. Não, nada tão dramático. Ele só não me conhece bem ainda. Sofia tomou um gole de seu chocolate quente antes de declarar. Então ele precisa conhecer você melhor, porque você é a melhor pessoa que conheci depois da mamãe. As palavras simples e diretas atingiram Marina profundamente. À noite, enquanto jantavam os 3 no terraço do apartamento, sob aquecedores externos que combatiam o frio de dezembro, ela não conseguiu evitar compartilhar o comentário com Eduardo, depois que Sofia foi dormir. Ela tem razão, sabia? Comentou Eduardo, servindo mais vinho no copo de Marina. Você é realmente extraordinária. A luz suave das luminárias do terraço, com a cidade histórica brilhando ao fundo, Eduardo parecia diferente. Mais relaxado, menos o empresário e mais o homem. Marina sentiu aquela familiar tensão entre eles, uma atração que vinha crescendo silenciosamente há semanas. Seu pai teve alta hoje, comentou ela, mudando ligeiramente de assunto. O que acontece agora? Eduardo suspirou. Ele insiste em retornar à sua rotina, contra ordens médicas. Quer participar da ceia de Natal em sua casa no Algarve, como todos os anos. E vocês irão? Não temos muita escolha. É uma tradição familiar. E apesar de tudo, Sofia merece esse tempo com o avô. Eduardo hesitou, girando a taça de vinho entre os dedos. Na verdade, gostaria que você nos acompanhasse. Marina sentiu um frio no estômago. Acho que seria demais para seu pai. Ele ainda está se recuperando. Talvez seja exatamente o que ele precisa, argumentou Eduardo. Ver que você é parte de nossas vidas agora. Que não é uma ameaça, mas um complemento. Sou mesmo parte da vida de vocês? Perguntou Marina, encarando-o diretamente. Porque tudo isso ainda parece um sonho estranho, Eduardo. Em algumas semanas, voltarei para minha sala de aula na periferia de São Paulo e você retomará sua vida de CEO. Eduardo colocou sua taça na mesa e se inclinou em direção a ela. Não se isso depender de mim. O que quer dizer? Quero dizer que não estou disposto a deixar você sair de nossas vidas tão facilmente. A intensidade em seus olhos fez o coração de Marina acelerar. Estes meses com você mostraram a Sofia e a mim o que estávamos perdendo desde que Beatriz partiu. Não apenas uma tutora ou uma presença feminina, mas alegria, simplicidade, propósito. Eduardo tomou as mãos de Marina entre as suas. Sei que é cedo. Sei que vem de um mundo diferente do meu. Mas se estiver disposta a tentar, eu quero construir algo real com você, Marina. Algo que não seja definido por contratos ou obrigações profissionais. Marina sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Tenho medo, Eduardo. Medo de não pertencer ao seu mundo. De não ser suficiente para você ou Sofia a longo prazo. Meu mundo é o que construímos juntos, respondeu ele suavemente. E você já é mais do que suficiente. É exatamente o que precisamos.
Naquele momento, sob o céu estrelado de Lisboa, Eduardo se inclinou e a beijou, um beijo gentil, quase hesitante, como se temesse que ela pudesse desaparecer. Marina correspondeu, permitindo-se, pela primeira vez, vislumbrar um futuro que nunca havia considerado possível. A viagem ao Algarve para o Natal foi tensa inicialmente. A propriedade da família Mendes, no sul de Portugal, era uma vila imponente, com vista para o oceano. E a presença de Marina claramente perturbou Antônio, ainda recuperando-se do infarto. Mas foi justamente sua fragilidade que pareceu suavizar algo no patriarca. Na noite de Natal, após um jantar tradicional português onde a tensão era quase palpável, Antônio pediu para falar com Marina em particular. No escritório elegante com vista para o mar, ele a observou por um longo momento antes de falar. "Meu filho acredita que você é diferente das outras." "Outras?" questionou Marina, mantendo a compostura. "Mulheres que se aproximaram dele após a morte de Beatriz", esclareceu Antônio, sua voz enfraquecida pela doença, mas ainda carregando a autoridade. "Interesseiras caçadoras de fortuna." Marina sentiu o rosto queimar. "Senhor Mendes, com todo respeito, não estou interessada no dinheiro do seu filho." "Percebi isso", respondeu ele surpreendentemente. "A forma como trata Sofia é genuína." E Eduardo sorri novamente. O velho empresário suspirou. "Passei a vida construindo um império para minha família, Marina. Minha maior preocupação sempre foi proteger esse legado." "Compreendo isso", respondeu Marina sinceramente. "Também quero o melhor para Sofia e para Eduardo." Antônio a estudou com olhos cansados, mas perspicazes. "Você o ama?" A pergunta direta a pegou desprevenida. Sim, amo os dois." Um silêncio se estendeu entre eles, quebrado apenas pelo som distante das ondas. Finalmente Antônio assentiu, como se chegasse a uma conclusão interna. "Eduardo é teimoso como a mãe. Lutará por você independente da minha aprovação." Um sorriso relutante surgiu em seus lábios. "Mas talvez, apenas talvez, ele não precise lutar tanto assim." Quando Marina retornou à sala onde Eduardo e Sofia montavam um quebra-cabeça junto à árvore de Natal, algo havia mudado sutilmente. A tensão que pairava sobre a casa parecia ter diminuído, como se o próprio ar estivesse mais leve. "Tudo bem?" perguntou Eduardo preocupado. Marina sorriu, juntando-se a eles no chão. "Tudo perfeito." Na manhã de Natal, entre presentes luxuosos e tradições familiares que remontavam a gerações, Sofia entregou a Marina um pequeno pacote embrulhado desajeitadamente. "Fiz sozinha", anunciou orgulhosa. Dentro havia um desenho emoldurado dos três, Sofia, Eduardo e Marina, de mãos dadas em frente ao que parecia ser a mansão em São Paulo. Acima, em letras infantis coloridas, estava escrito: "Minha família." Eduardo, observando por cima do ombro de Marina, abraçou a ambas. "O que acha?" perguntou suavemente ao ouvido dela. Marina olhou para o desenho, para Sofia e finalmente para Eduardo. Naquele momento, todas as dúvidas e inseguranças pareceram insignificantes diante da certeza que crescia em seu coração. "Acho que estou em casa", respondeu, permitindo-se finalmente abraçar não apenas o presente, mas também o futuro que se abria diante dela. Um futuro construído não sobre contos de fadas ou milagres impossíveis, mas sobre escolhas conscientes, superação de diferenças e o tipo de amor que cresce gradualmente, com raízes profundas o suficiente para enfrentar qualquer tempestade. Enquanto a família ampliada dos Mendes celebrava ao redor deles, Marina soube que sua vida havia mudado para sempre. Não porque fora resgatada por um príncipe encantado, mas porque encontrara a coragem de abrir seu coração para possibilidades que nunca imaginara, e na jornada descobrira não apenas o amor de um homem e uma criança, mas também uma versão mais corajosa e completa de si mesma.